Fala galera, Papo de Homem, eu sou o Gustavo Gitti, a gente está aqui com o Ale Youssef, que é candidato a deputado federal pelo Partido Verde, é isso, né? E sim, a gente está abrindo esse diálogo de política no Papo de Homem e é um prazer contar com a presença do Ale para conversar de várias coisas, nada a ver exatamente com a candidatura dele e nada disso, mas a gente vai discutir política, vai discutir várias coisas e também, claro, é uma oportunidade de vocês conhecerem o trabalho dele, que é muito legal. Ale, por favor, se apresente para os leitores, conta um pouquinho da sua trajetória, assim, para quem não te conhece, não sabe de tudo que já rolou na tua vida. Bom, primeiro é muito legal estar aqui, obrigado pela oportunidade, acho muito legal mídias e espaços de mídia poderem abrir também para a discussão política, porque eu acho que existe um vácuo gigantesco entre a nossa geração e a política. As pessoas não gostam, tem rejeição, colocam qualquer pessoa vinculada à política no mesmo saco de gato daqueles picaretas que fazem séculos que estão no Congresso Nacional e dominando a política brasileira. E é muito legal poder ter essa oportunidade. Eu, na verdade, sempre tive uma relação próxima com a política, desde a época de colégio, desde a época de grêmio, movimento estudantil, impeachment do Collor, sempre quis participar de alguma forma. Depois presidente do centro acadêmico da minha faculdade, fiz direito no Mackenzie e lá tive a oportunidade de conhecer muita gente importante, muita gente interessante do meio da política, do meio jurídico também, e isso me aproximou mais ainda da política. Assim que eu me formei, eu fui convidado pelo grande criminalista José Carlos Dias para trabalhar com ele no Ministério da Justiça. Ele tinha sido convidado pelo governo para ser ministro da Justiça. Tive essa oportunidade com 23 para 24 anos, foi um negócio... Aprendeu muito. Muito interessante. Todos os gabinetes, as viagens oficiais, a percepção do Estado e a percepção da máquina estatal. Muito novo, foi uma injeção assim, de conhecimento e ao mesmo tempo de questionamento sobre a funcionalidade desse Estado. Depois disso eu fui convidado pela Marta Suplicy para coordenar a implantação e depois ser o coordenador de juventude da Prefeitura de São Paulo, um órgão que era muito novo, que durante os 4 anos de governo dela eu tive o prazer de dirigir, e foi um momento muito especial, porque a gente foi um momento que, alheio à politicagem institucional e de relações partidárias, a gente fazia uma coisa muito bacana de fomento ao comportamento e à arte e à cultura jovem, através de muitos eventos, através de uma atividade vibrante com marcas, personagens. Eu acho que a gente conseguiu fazer coisas legais relacionadas ao comportamento jovem. Aí, alguns exemplos: o Agosto Negro, aquele maior festival de hip hop, as paradas de música eletrônica, os circuitos de rock. Para as pessoas que estão vendo terem mais ou menos uma lembrança, era aquela época que acontecia show para burro na cidade. Diversidade de atividades e, digamos, um espírito mais libertário nas ruas e tal. Bom, passado esse período eu ajudei a Soninha a se eleger vereadora, coordenei a campanha dela, fui chefe de gabinete, mas aí já estava naquela fase em que acho que aí todos nós, tanto vocês como quem está assistindo, iniciou um processo que pode ser chamado de overdose de pragmatismo. Os escândalos um atrás do outro, as políticas, os principais partidos se aliando com partidos horrorosos. Você está falando de que época, mais ou menos? Foi uma época já anterior à reeleição do presidente Lula, com os escândalos que aconteceram no Congresso. E também uma época em que você avalia, não era uma coisa apenas de um partido, era uma coisa do sistema político totalmente podre. Quando eu falo de overdose de pragmatismo, eu falo muito nisso. Eu estou querendo dizer que as pessoas elas deixaram de sonhar e de tentar imaginar que existia um modelo diferente àquele vigente, que é o modelo do toma lá da cá, das pessoas se locupletando, se beneficiando com seus cargos e tal. E isso também me afetou. Eu me afastei da política aí, apesar de ter toda essa trajetória que eu contei, eu me afastei e fui atrás dos meus sonhos de atividades culturais que eu sempre quis, sempre gostei muito.
E aí abri o Estúdio SP, criei junto com o Hermano Vianney e com o Ronaldo Lemos o Overmundo, que é um site, talvez é o primeiro site de Web 2.0 que a gente criou e conseguiu se estabelecer muito antes da galera ouvir falar em YouTube, ouvir falar em Wikipedia. Um site, um projeto maravilhoso. O pessoal escrevia as notícias, aí o pessoal votava e as melhores, as mais votadas iam para cá. Isso, continua bombando, tem 2 milhões muita gente por mês. E é muito importante fora do eixo de São Paulo para divulgar as atividades culturais. Aqui em São Paulo a gente não tem muita essa noção, a gente tem muita coisa, muitas mídias, mas fora do eixo de São Paulo a proposta foi criar um espaço de difusão das ideias culturais, de tantas coisas que são produzidas que não tem espaço para serem conhecidas. Movimentada pelo próprio povo. Exatamente, autocolaborativa, autogestionada. E aí me dediquei a isso e acho que mesmo nas minhas atividades privadas, a política fez parte de alguma forma, porque o Estúdio SP virou uma plataforma de lançamento de novos artistas, respeitado por isso, acho, né? Um lugar onde a nova geração da música está sendo descoberta. E o Overmundo tem essa característica de difusão cultural. E estava nessa vida adorando, fazendo consultorias, trabalhando com cultura, curadorias de um monte de festivais, trabalhando com música, que eu amo, que eu adoro. E recentemente aconteceram algumas coisas que, por incrível que pareça, aproximaram esse mundo que eu estava vivendo intensamente cultural da política novamente. Daí tem alguns exemplos, né? Eu acho que a história toda é relacionada à revitalização do Baixo Augusta, daquela região da Paulista até a Roosevelt, que está sendo transformada pela arte, dá uma nova sensação de possibilidade de transformação social através de uma ação não convencional e de inclusão social, de geração de renda. Aconteceu com a Praça Roosevelt também. Praça Roosevelt, todo aquele movimento que a gente acaba estando inserido através do Estúdio SP. A exposição da Choque Cultural no MASP foi um outro exemplo muito interessante. Quando eu estava na prefeitura, eu apoiei demais a arte urbana, o grafite, apostava muito na ideia daquela imagem como sendo uma possível cara de São Paulo, vocação da cidade do ponto de vista artístico. E quando essa arte chegou pela primeira vez ao MASP, foi uma comemoração muito grande dos artistas, dos produtores, junto comigo, e uma lembrança daquela ação que a gente tinha feito no passado. E muitas outras coisas, o skate, por exemplo, que se transformou num negócio muito importante, com um mercado muito forte, que a gente apoiou tanto. Eu apoiei tanto na época da prefeitura, e que hoje tem campeões mundiais que nasceram nas pistas de skate que a gente construiu. E é um festival de política da Trip, né? Há 5 anos eu sou colunista da Trip. E quando a Trip fez 5 anos, eu conversei com o Paulo Lima e a gente imaginava a gente tinha uma ideia de fazer uma espécie de comemoração desse aniversário da coluna, que é uma coluna de política da Trip, que chama Outra Política. E aí essa ideia se transformou e virou um festival de política do Estúdio SP, que mais de 1000 pessoas foram em pleno domingo de sol, de Fórmula 1, de GP Brasil, um monte de jogo decisivo. Mais de 1000 pessoas foram para discutir política não convencional, de um jeito diferente, né? Então falamos sobre música e política, cinema e política, foto e política. Ronaldo Lemos, o Gabeira foram debater. O Mário Sérgio Cortella, que eu estou vendo, você está até com o livro dele aí na mão para indicar, foi falar, junto com outras figuras, com o André Fischer falando sobre sexualidade. Enfim, foi um jeito muito legal de falar sobre o assunto. E aí tudo isso somado, esse liquidificador aí batendo todas essas referências e tal, e junto com uma coisa muito engraçada e deliciosa que eu participei, que foi o bloco de carnavalesco acadêmicos do Baixo Augusto, não sei se vocês conhecem, é um bloco de carnaval que foi formado ano passado e que foi uma experiência muito bacana, colaborativa, de produção comunitária, da celebração da diversidade do bairro, da revitalização do bairro. Esse caminho alternativo então te fez ter uma visão mais de possibilidade dentro da política. Não, e foi nesse bloco de carnaval, assim, somando todas essas ações, o Gabeira, a Marina, começaram a me estimular a voltar para a política.
foi falado uma coisa muito séria, assim, a sua geração que vive toda essa bombação cultural da cidade, que vive toda essa importância do ponto de vista de resgate de uma nova São Paulo que está sendo desenhada agora, né? Não tem representação, não tem qualquer representação. E se tiver, vai fazer diferente, né? Não, mas seja a representação por setor econômico, que é a economia criativa, que é uma coisa que é a minha grande bandeira, que é assim, como você pode utilizar a força da arte, da moda, da cultura, da noite, da publicidade, do design, da culinária, ou seja, da arquitetura e todas as profissões criativas para um processo de desenvolvimento econômico interessante, diferente, sustentável, para um processo de inclusão social e geração de renda e emprego através dessas profissões. E todo esse setor que se une a partir dessa ideia de candidatura e tal, acaba tendo também uma visão de mundo parecida, que tem a ver com garantia de direitos. Por exemplo, é muito difícil você ter pessoas envolvidas nesse meio que não tenham cabeça aberta para o novo, em relação a questões, por exemplo, como a necessidade de você ter uma regulamentação das relações homoafetivas, do casamento gay, adoção, a necessidade de você ter uma nova política sobre drogas, porque essa política que está aí só produz cadáveres de jovens que morrem por causa do tráfico e só põe dinheiro no bolso de traficante e no bolso de policial corrupto. A necessidade de você ter uma legislação nova sobre o aborto, né, sobre a descriminalização do aborto, sobre a necessidade de você dar à mulher a opção da escolha. Quer dizer, questões que a nossa geração viu se perder, viu ninguém discutir no Congresso, porque simplesmente nós não estávamos representados. Sim. E aí, por conta dessa coisa toda que eu expliquei, essas referências ao meu passado de atuação política, mesmo com a minha vida muito bacana e muito gostosa na cultura, eu achei que era um momento legal para a gente encarar um desafio de resgatar o voto de opinião. Porque não tem coisa mais difícil do que despertar o interesse das pessoas para a política hoje. Não tem coisa mais difícil. Tá, essa é uma geração que todo mundo não está nem aí, é uma geração que está todo mundo correndo atrás da própria sobrevivência, do próprio sucesso pessoal. Acho que as pessoas, elas frustradas aí por causa dessa experiência, desses exemplos que a política deu ultimamente, por essa overdose de pragmatismo que eu falei, por esse vazio ético que a gente tem hoje, essa frustração ela gerou uma distância muito grande. E aqui em São Paulo, essa distância é muito impressionante, porque pelo nosso próprio espírito empreendedor, todo mundo aqui trabalha pra caramba, se vira, corre atrás, consegue ganhar o seu de um jeito honesto, de um jeito bacana e com muito gás. Esse espírito acaba fazendo com que cada um entre numa bolha, uma zona de conforto, de trabalho, e que se beneficia disso e ganha uma vida boa e ganha bem. E isso causa uma sensação de que nós somos totalmente independentes da política. Que esses picaretas aí podem fazer o que quiserem, porque a gente está com a nossa vida aqui, está tudo certo e tal. É uma espécie de proteção. Até uma proteção. E essas bolhas, elas nunca se encontram, né? As bolhas batem uma nas outras e as pessoas não se encontram para se mobilizar, para fazer alguma coisa do ponto de vista político. Porque o ponto de vista político precisa de mobilização, precisa ter representante. E aí você cria uma falsa sensação de que as coisas estão bem, independentemente da política. E com certeza não estão, né? Sim. Com certeza a gente tem padrões éticos que precisam ser resgatados antes de qualquer coisa, né? Através da transparência radical das ações, através de ações de afirmação dessa representação.